magnífico. Isaías 43 está escrito assim, versículo 8 a seguir: traz o povo que ainda que tem olhos e é cego, surdo ainda que tem ouvidos, todas as nações se congreguem e os povos se reúnam. Quem dentre eles pode anunciar isto e fazer-nos ouvir as predições antigas? Apresentem, pois, as suas testemunhas, e por eles se justifiquem, e para que se ouça e se diga que verdade é. Vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, o meu servo a quem escolhi, para que o saibais e me creais, e entendais que eu sou mesmo, e que antes de mim Deus nenhum se formou, e depois de mim Deus nenhum haverá. Eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Eu anunciei salvação, realizei-a e a fiz ouvir. Deus estranho não houve entre vós, pois vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor. Eu sou Deus. Ainda antes que houvesse dia eu era, e ninguém há que possa livrar alguém das minhas mãos, porque operando eu, quem me impedirá? Aleluia. Capítulo 44 do mesmo livro, versículo 28 e a sequência do texto: que digo de Ciro, ele é o meu pastor e cumprirá tudo o que me apraz. Que digo também de Jerusalém, será edificada, e do templo será fundado. Assim diz o Senhor ao seu ungido a Ciro, a quem tomo pela mão direita para bater as nações ante a sua face, e de cingir os lombos dos reis, para abrir diante dele as portas, que nunca mais se fecharão. Glória a Deus. Coloque a Bíblia no banco, na cadeira, pegue na mão do irmão que está do seu lado, atravesse o corredor aí, atravesse a faixa de Gaza, aperte a mão do irmão que está do seu lado com carinho até ele falar aleluia. Pentecostal que não faz barulho está com defeito de fabricação. Essa é a noite. Feche os seus olhos e vamos orar. Pai, eu te glorifico uma vez mais, te exalto porque o Senhor é único. Te glorifico porque não há concorrência para o Senhor. Nós estamos aqui hoje, ó Pai, nesta festa, para entronizar o seu Espírito em nossas vidas. Viemos aqui porque carecemos de um toque divino, de algo sobre-humano, sobrenatural. Como pregador da sua palavra, que ministra todos os dias a sua palavra, eu lhe faço um pedido que costumeiramente tenho feito. Primeiro, ao redor do templo da Assembleia de Deus do Bom Retiro, num raio de 5 quilômetros quadrados, onde houver um demônio alojado, eu dou a esses demônios 5 segundos para desaparecerem deste lugar, porque se não sumirem, serão queimados pelo poder da sua glória, que vai incendiar este lugar. O segundo pedido, Senhor, é um pedido de atrevimento espiritual. Se ainda tenho crédito no céu contigo como pregoeiro da sua palavra, abre a porta do céu sobre esta igreja agora e manda uma comitiva angelical para estar conosco aqui. Eu gostaria que o Senhor enviasse pelo menos 8 serafins nesta noite. A palavra serafim significa aquele que arde em fogo. Portanto, eu quero 8 anjos de fogo aqui neste lugar. Quero 2 nessa tribuna, um à minha esquerda, outro à minha direita. Quero 2 à entrada da igreja para guardar a entrada e a saída dos santos, e 4 anjos de fogo no meio desta igreja, que eles comecem a esparramar brasas de fogo tirada do seu altar, e onde houver um crente batizado com o Espírito Santo, renova ele agora. Não precisas da ajuda de ninguém para operar. Mostra a sua onipotência nesta noite, em nome de Jesus teu filho. Amém? Amém. Antes de se assentar, levante um dedo de profeta para cima comigo. Aponte este dedo no nariz do irmão que está do seu lado com carinho e diga para ele: se segure, porque a mensagem hoje é forte. Vai sacudir o seu interior, vai doer, mas logo em seguida virá o bálsamo. E você não vai voltar para casa andando, vai voltar para casa voando nas asas do Espírito. Quem acredita nisso, aplauda ao Senhor e tome o seu assento. Aleluia. Glória a Jesus, glória a Jesus. Os que podem, tomem o seu assento.
Os que não podem permaneçam de pé comigo. Eu prometo não me delongar muito nessa noite. Glória a Deus. Senhoras e senhores, amados de Cristo Jesus, noiva do Cordeiro, simpatizantes da fé evangélica, pastores, leigos, enfim, toda a igreja do Senhor. Estamos aqui hoje reunidos em torno do único nome que deve ser ovacionado, glorificado, que é o nome de Jesus Cristo, Santo de Israel. O Senhor nessa noite tem algo novo e lindo para realizar e confessar aos nossos corações. Ele vai dizer palavras tão poderosas na sua vida que alguns vão sair daqui hoje e vão perder o rumo da sua casa. Vão ficar tão cheios da unção do Senhor que vão querer emendar este culto com o culto de amanhã aqui. E não fique constrangido. Essa é uma noite liberada para que os pentecostais possam adorar a Jesus Cristo. Já deixa avisado ao irmão que está do seu lado que se ele ficar 5 minutos sem abrir a boca, você vai pisar no dedão do pé dele para ver se arranca algum tipo de barulho da boca dele. Amém, queridos? Só mais um glória a Deus para eu não me perder aqui. Lindo, magnífico. Ao abrir a minha Bíblia no livro do profeta messiânico, no livro do profeta Isaías, o Senhor conta ao meu coração uma bela história. O livro de Isaías não é um livro comum. O livro do profeta Isaías, apenas a título de curiosidade, trazendo assim algo de história para aqueles que me escutam, é um livro especial para os judeus. Os judeus amam em particular o livro de Isaías, porque pensam eles que o Isaías da nossa Bíblia, ele trata-se de um profeta, talvez não um profeta, mas o profeta, abaixo de Moisés, o maior que permeou a terra. Isaías deixou um compêndio de profecias e está relacionado na categoria dos profetas maiores. Não que ele fosse maior em conhecimento, mas sim pelo volume de palavras e de profecias que ele escreveu. É chamado de profeta messiânico porque nenhum profeta vaticinou tanto a vinda do Messias como o profeta Isaías. Homem de Deus, versado nas palavras, e há quem diga que ele era professor na universidade de Jerusalém. Tinha ele sangue azul em suas veias, porque pertencia à nobreza daquele povo. Até que num belo dia, ele descobriu que não era o seu tio quem era o seu maior guardião, mas sim o próprio Deus de Israel. No dia em que morreu o tio de Isaías, o rei Uzias, ele teve uma visão de Deus, uma visão transcendental, que mudou o curso da história deste homem. Sempre que prego sobre Isaías, eu falo dessa sua vocação neste dia. Ele entrou dentro do templo, talvez como sempre entrava, talvez levado pela motivação natural e as circunstâncias da vida, mas aquele dia havia uma pessoa interessada em se revelar a ele. Deus o estava esperando dentro do templo. É o que aconteceu nessa noite com aqueles que vieram aqui ao Bom Retiro. Talvez você veio pela festa das nações, talvez outros vieram porque afinal de contas o culto de segunda-feira o Senhor tem nos abençoado, mas Deus já estava aqui esperando você para revelar a você algo profundo e tremendo. Eu não sei se você gosta de barulho ou se você está acostumado com o poder pentecostal. Talvez vale incomodar um pouquinho, mas antes da meia-noite, esse poder vai fazer parte do DNA do seu espírito. O Senhor vai te motivar a crer nele, porque ele está aqui. Quem crê que Deus está aqui, levante a mão para cima e glorifique a ele. Até para nós cristãos que somos evangélicos, que cremos na Bíblia Sagrada como um todo em uma revelação, Isaías tem um quê de revelação para nós. Nossa Bíblia Sagrada tem 66 livros, assim compostas entre duas alianças, a velha e a nova. A velha aliança é composta por 39 livros, a nova aliança por 27 poderosos livros. O livro de Isaías parece que tem um quê de mistério de revelação. É um livro que tem 66 capítulos e também pode ser dividido em duas partes. Os primeiros 39 capítulos à sua esquerda e os próximos 27 capítulos à direita. Se na nossa Bíblia os primeiros 39 livros falam de Israel, os 27 posteriores livros falam sobre um novo Israel. Quando eu leio Isaías e divido o seu livro assim, as primeiras 39 palavras entre os seus capítulos, ou seja, os seus primeiros 39 capítulos, Isaías profetiza para a nação judaica, mas os próximos 27 capítulos que concluem o seu livro, Isaías fala de um novo tempo, de um tempo que adviria sobre a terra e traria paz, traria permanência, porque o Senhor encontraria o seu povo disposto a adorá-lo. É um livro profético. Quando eu falo nesta noite sobre o novo Israel que aqui citei, eu estou falando de um novo povo, de uma nova etapa nesta grande humanidade que o Senhor levantou, confiou a eles
uma grande missão e uma grande história. Hoje você não pode ser chamado de paulista aqui dentro, nem de baiano, nem de mineiro, nem sei qual é a sua raça. Nesta noite o Senhor te olha do céu para a terra e vê você como seu novo Israel, como aqueles que receberam Cristo Jesus, porque os judeus rejeitaram. Se tem uma coisa que eu amo na história dos judeus, é somente isso. Por eles terem rejeitado Jesus, nós recebemos Jesus agora pela fé. Ele veio para o que era seu não aceitou, mas aqueles que o aceitaram, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Você não está sentado apenas do lado de um corpinho bem torneado, você não está sentado apenas diante de alguém que tem um par de olhos belos e aviltados, você está sentado do lado de alguém que foi elevado à estatura de filho do Todo-Poderoso Deus. Sabe o que me deixa empolgado, pastor Chaves? É que toda segunda-feira eu venho ao Bom Retiro e eu não venho pregar para homens e mulheres simples de carne e osso, eu venho ministrar para os príncipes do Deus eterno. Você está sentado do lado de um príncipe, você está sentado do lado de uma princesa. Príncipe e princesa que se prezam não ficam de cabeça baixa e não ficam me olhando com esse olho seco parecendo olho de coruja. Príncipe e princesa tem que adorar, tem que glorificar, tem que externar os seus sentimentos. Quem acredita nisso, ergue a mão para cima e adore ao Senhor. Aleluia. Ufa, depois que dei um pouquinho de história, deixa-me lhe dar um pouquinho de revelação. Isaías, quando profetizou o seu livro, ele estava num nível de intimidade com Deus tão grande. Isso aqui dá uma outra mensagem, eu vou aqui pincelar algumas coisas. Isaías era profeta. Diga para o seu irmão, profeta. Não, faça biquinho para falar para ele, diga profeta. Pergunta para ele, sabe o que é isso? Pergunta para o outro do outro lado, quer ser isso? Diga para ele, aperte o cinto então. Isaías era profeta. O profeta era aquele cidadão que Deus escolhia. Não sei se pelo temperamento, não sei se pela santidade, não sei se pela necessidade, mas Deus encontrava nestes seres humanos de carne e osso, que pareciam ser naturais, algo que os fazia ser sobre-humanos. Deus olhava para esses homens e confiava a eles os seus segredos. Havia pelo menos 3 grandes pessoas que eram ungidas no Velho Testamento: reis, sacerdotes e profetas. Quando eu olho para o sacerdote e o profeta, que eram homens espirituais, eu tenho neles algo poderoso de Deus para lhe falar. O sacerdote era ungido por Deus para ouvir as lamúrias do povo e contar para Deus. O sacerdote era essa a sua função. Ele ouvia o povo e intercedia a Deus. O profeta fazia diferente. Ele ouvia o pensamento de Deus e relatava aos homens o que Deus pensava. Sempre houve e talvez sempre haverá uma grande divergência entre sacerdote e profeta. O sacerdote tem a função de levantar o altar. Aí vem o profeta, aponta o dedo e diz assim: esse altar está desmantelado, tem que levantar ele. Mas ambos são homens de Deus. Isaías não era sacerdote, era profeta, era íntimo de Deus. Parece que Deus levantava esses homens porque Deus tinha uma certa necessidade de se revelar aos homens. Deus criou uma criatura extraordinária na terra chamada ser humano e queria manter com eles intimidade, queria manter com eles diálogo. Deus queria ser presente no cotidiano da vida deles. Mas nós conhecemos a Bíblia e sabemos que logo em Gênesis, pelo capítulo de 6 a 8 do livro de Gênesis, o Senhor arrancou o Espírito Santo do homem, porque o homem não tinha mais a alegria de dar alegria a Deus. O homem pecou contra Deus deliberadamente. Quando este elo foi quebrado, o homem se transformou quase que um estranho a Deus e vice-versa. Então Deus já não se revelava mais à humanidade como um todo. Ele esperava que homens e mulheres fossem sensíveis à sua voz para se revelar a eles. Daí os profetas. Eu costumo dizer que profeta é aquele que anda na contramão da existência. É aquele que está no meio de um rio e ele nada contra a correnteza. O profeta não enxerga como um homem comum e não fala como um homem comum. Talvez por isso seja sempre perseguido. Talvez por isso seja sempre mutilado. O profeta do Novo Testamento mais famoso que temos depois de Jesus é João Batista. O ministério dele foi prodigioso e gigantesco. 3 anos e meio. 3 anos e meio depois arrancaram a cabeça dele por falar verdades. Porque o profeta era uma espécie de consciência do ser humano. Mas quando eu vejo os homens arrancando a cabeça de João Batista, um dia que eu estudava essa história, Deus me deu uma revelação que eu saltei na minha casa e adorei. Eu li a história toda e disse assim, naquela história de João Batista: Deus, aquela mulher da Bíblia Sagrada, Salomé, ela era maluca. Porque o rei fez a ela ele deu a ela uma opção, disse: olha, pede e eu te darei até a metade do meu reino.
Ela poderia ser dona de metade do reino de Roma, porque a palavra do rei era irrevogável. Mas o que foi que aconteceu? Ela pediu a cabeça de João Batista no prato. Um dia que eu li isso, eu disse: essa mulher era ignorante, era louca. E o Senhor entrou na minha alma e disse assim: não, ela era inteligente. Eu disse: por que, Senhor? O que vale a cabeça de um profeta morto? O Senhor disse: vale muito mais do que metade do reino de Roma de pé. O Senhor ama profetas. É por isso que nessa noite o Senhor vai te levantar como profeta. E se prepare para apanhar, se prepare para sofrer, se prepare para ver pessoas lhe perseguir, porque a unção que virá sobre ti será uma unção misturada, uma unção de João Batista com Elias. E esta cidade, este país terá que se curvar, e nós vamos poder gritar: ainda há profeta em Israel. Quem pode adorar a Jesus, que adore agora. Então vamos para este texto. Quando Isaías escreveu esta parte da Bíblia, ele não estava, aos olhos dos homens, com a sua mente no lugar. Pensavam que ele estava esquizofrênico. Pensavam que ele estava sofrendo de algum mal de sua mente, porque ele escreveu este livro, ou melhor, estes capítulos, num período em que ele andava nu pela terra. Durante 3 anos e meio, Isaías se dispôs das suas roupas e andou pelado pela terra para mostrar aquilo que Deus pensava acerca do povo, porque Israel estava como que de vergonha diante de Deus. Quando Isaías faz isso, os homens pensam que ele estava louco, ele perdeu amigos, perdeu influência, mas ele ganhou a intimidade com aquele que fez os céus e a terra. Entre os valores da vida, eu vou lhe dizer uma coisa: entre ser amigo de um homem e ser amigo de Deus, eu prefiro ser amigo de Deus, porque Deus não trai. Deus é honesto, e o Senhor nunca será hipócrita conosco. Por isso eu lhe convido nessa noite a ser amigo de Deus. Se você pegar na mão de Deus hoje e voltar para sua casa, quando chegar na calçada da sua casa, os demônios que mandam lá vão estar com as malas arrumadas, esperando você dar a ordem para eles saírem daquele lugar, porque quem é amigo de Deus tem poder nesta terra. Isaías era amigo de Deus. Neste período, eu quero aqui lhe convidar agora para que você abra o seu coração, porque haverá um momento de melancolia nessa mensagem. Isaías está agora emprestando seu ouvido a Deus. Eu não sei se foi pela manhã, não sei se foi pela tarde. Eu sei que quando Deus queria falar com ele, Deus gritava no ouvido dele, ou chamava ele de maneira suave, mas ele chamava a atenção. Eu imagino aqui no capítulo 43, eu dizendo: Isaías, pois não, Senhor. Filho, eu preciso desabafar. Desabafe, Senhor. Eu quero que você coloque aí no papel o que eu penso do meu povo. Pode falar, Senhor, já estou escrevendo. Eu tenho um povo que, embora tenha olhos, é cego. Tenho um povo que, embora tenha ouvidos, mas é surdo. O meu povo não entendeu nada de nada acerca do meu desejo para com eles. Senhor, conte um pouquinho mais. O que o Senhor está querendo dizer com isso? Isaías: o meu povo é ignorante acerca da unção, acerca da amizade, da intimidade que nós podemos ter. Isaías, eles não entenderam nada. Eles pensam que eu sou um déspota, maluco, insano. Pensam que eu sou truculento, pensam que eu sou um tirano, um ditador. E eu não sou isso. Eu sou pai. Eu cuido deles. Eu não coloco um jugo mais pesado do que eles podem carregar. E tudo o que eu disse para eles fazerem não era para me mostrar diante das nações, era apenas para salvaguardar a índole, a moral e a santidade do meu povo. Isaías, o meu povo não entendeu. Quando eu disse para eles: não haverá no meio de vós pessoas que possam sair daqui de Israel e irem buscar mulheres estrangeiras para se casar. Eu não quero que o meu povo se misture com os ímpios, com as nações pagãs. Não era que eu queria criar uma raça ariana, puritana, não era isso. Eu queria, Isaías, usar este pretexto para que as outras nações viessem e desejassem ser como Israel seria, e viessem aqui e se casassem na minha terra. Isaías, eu deixei avisado: o estrangeiro não vão mandar embora, é para receber bem, mas eu não quero que o meu povo seja estrangeiro em terra dos outros. Eu quero que os outros desejem ser como eles, e não eles desejarem ser como os outros. Mas eles não entenderam. Isaías, quando eu disse para eles: eu não quero que vocês comam qualquer tipo de carne, eles pensaram que eu queria mexer na gastronomia deles, e não era isso. Isaías, eu não sou mestre cuca. Isaías, eu não quero ser um cozinheiro. Quando eu disse para eles, não era para comer qualquer tipo de carne, era para guardar o corpo do meu povo, era para eles não sentirem doenças, era para não terem cânceres, para não terem úlceras, para não terem o seu sangue em estado de envenenamento.
Isaías, eu sou um Deus que cuida do meu povo até nos mínimos detalhes, mas eles não me entenderam. Isaías, quando eu disse para eles, agora vai apertar aqui, quando eu disse para eles, não haverá roupa de homem em mulher, e não haverá roupa de mulher em homem, Isaías, eles acharam que eu queria ser apenas um estilista de Israel. Não era isso, Isaías. Eu não quero ser estilista, eu quero apenas guardar a santidade do meu povo. Eu quero que quem olhe para uma mulher veja que ela é mulher, veja que ela é feminina, veja que ela nasceu com aquela natureza. Quando eu disse para os homens vestirem roupas de homem, é para eles guardarem a sua pureza, para mostrarem que eram viris, e eram a minha imagem, a minha semelhança, mas eles não entenderam, Isaías. O meu povo tem dificuldade em entender aquilo que falo e aquilo que faço. Eu imagino Deus dizendo, Isaías, eu tive dois Israéis. O primeiro era o Israel do deserto, o segundo é o Israel da terra prometida. E vou lhe dizer, sinto saudades do Israel do tempo do deserto. Sinto saudades do Israel que saiu sem nada na mão, que saiu sem autoridade, sem poder, sem soldados, depois da escravidão de centenas de anos no Egito, e caminharam por 40 anos no meio do deserto. Eu tenho saudade daquela época, Isaías. Por quê, Senhor? Porque naquela época o meu povo dependia de mim até para comer. Todas as vezes que eles estavam com fome, a barriguinha deles doía de fome, eles dobravam o joelho, levantavam a mão e diziam, Pai do céu, nós não temos restaurante, nós não temos como ter comida, os nossos filhos precisam de alimento. Isaías, 2.710.000 pessoas de joelho diziam, Pai, manda comida. Isaías, se tem uma coisa que eu amo, é responder a oração do meu povo. Se tem uma coisa que eu amo, é dar ao meu povo aquilo que eles carecem e necessitam. Deixa eu lhe dizer uma coisa, você não conseguirá nunca, jamais importunar Deus, você jamais pegará Deus de surpresa, mas o que Deus espera é que você coloque para fora o desejo e fale, eu preciso, eu quero, eu necessito, eu pago o preço. Há um Deus do céu que já está arregaçando as mangas dos seus vestidos e tem na sua mão uma bandeja com milagres, com autoridade. Ele está disposto a entregar na sua mão. Então abre essa boca e pede. 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 Isaías, quando eles pediam, manda carne, Pai, manda comida, eu pegava os meus anjos do céu que trabalham na padaria celeste, eles pegavam o maná feitinho na hora e mandavam o maná na mesa do meu povo. Quando eles enjoavam do cardápio e pediam, Pai, nós queríamos outro tipo de comida, eu fazia chover carne na mesa deles. Quando eles estavam cansados de beber da água lamacenta do rio Nilo, ou daqueles pseudo-oásis no meio do deserto, quando eles queriam água cristalina e diziam, Pai, nós queremos água, e eu falava para o meu servo, toca na rocha e a rocha vai verter água. Isaías, quando eles estavam caminhando durante o dia e o sol estava esturricando a pele, quando eles começavam a se abanar, diziam, papai, a temperatura está quente, eu levava a minha nuvem em cima deles e mudava o clima. Eles andavam no meio do deserto como se estivesse dentro de um carro com o ar-condicionado ligado, porque eu cuido do meu povo. Quando estavam durante a noite morrendo de frio, porque no deserto é assim, ou é 8 ou é 80, ou é frio demais ou é calor demais. À noite, quando eles estavam para se congelar, eles começavam a gemer de frio, eu acendia a minha tocha em cima da nuvem e eles ficavam guardados debaixo do calor. Isaías, onde foi que eu falhei? Me perdoe, mas eu vou falar como profeta nessa noite, não como pregador. Pregador do evangelho, ele anuncia boas novas. Profeta denuncia o pecado. Então, se você não gosta de barulho, dava tempo de ir para casa, agora não dá mais para mim. Então escute aí, ouça. Quando eu olho para este livro aqui, eu vejo que ele é atual, é atualizado. Porque o mesmo povo que caminhou pelo deserto e que agora estava traindo a confiança de Deus, continua fazendo a mesma coisa. Pastor, não, aqui não, pastor, eu estou de pé faz 2 horas. E daí? Eu estou vendo você de corpo presente. Como roupa de crente, você está perfeito. Eu olho para você hoje, tem crente que está tão santinho que só falta uma auréola em cima da cabeça dele. Olha do seu lado e você vai ver que parece um santinho barroco do seu lado.
É verdade, cuidado para não encostar nas costas dele, porque tem uma asinha aí do lado, aí atrás. Mas quando sai daqui, só Jesus sabe o que apronta aí para fora. A minha geração é uma geração hipócrita. É uma geração que quer cultos que venham massagear o ego deles. Não querem cultos onde o pecado seja exposto e a palavra pregada debaixo de uma autoridade divina. A minha geração quer pulos e gritos. A minha geração quer festa, quer shows. A minha geração quer que os seus desejos que são ocultos da alma sejam liberados. Querem ouvir pregadores que venham falar aquilo que eles querem ouvir. A minha geração está acostumada a ouvir mensagens que dão certo e não mensagens que falem sobre aquilo que é certo. Quando eu olho para este povo, eu sinto que Deus continua dizendo a mesma coisa. Filho, o meu povo continua tendo os olhos e são cegos, continuam tendo ouvidos e não conseguem ouvir a minha voz. Por isso Deus te trouxe aqui nesta noite. Assim como esta festa de nações é profética, profética será aquilo que Deus vai começar a fazer na sua nação evangélica. Eu profetizo uma mudança dentro das igrejas evangélicas daqui até o Natal. Eu profetizo que o meu Senhor vai fazer uma limpeza na sua igreja, vai começar a tratar as coisas que estão ocultas. Não sei se você ainda acredita nesse tipo de mensagem, mas escute, vista a carapuça e ainda dê glória a Deus. É tempo de avivamento, é tempo de resgate de verdades, é tempo de reconstrução, é tempo de vida. Deus está observando a sua igreja. Ouça-me. Sabe qual a carência que Deus tem neste século? Não são de homens ricos, nem de grandes políticos. Deus não precisa das nossas estratégias humanas. Deus não precisa que nos reunamos em grupos de pessoas importantes ou não e passemos a escrever e fazer grifes num papel e dizer: se nós fizemos isso, mas isso vai dar nisso. Deus não está procurando pessoas que sejam intelectualmente preparados e que tenham o seu QI acima da média. Deus está procurando profetas. Deus está procurando gente sensível, que quando entra da igreja não se engana.